Olá, tudo bem com você? Estamos iniciando mais um Mr. Pod, o podcast da Mr. Síndico. E você sabe que aqui nós sempre procuramos trazer informações importantes, relevantes e atualizada de tudo aquilo que acontece no mundo condominial. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é a questão não só dos recursos humanos dentro do condomínio, mas também dos recursos financeiros. E para isso eu tenho dois especialistas na área e tenho a honra e o privilégio de receber aqui o Caetano da Impacto. Seja muito bem-vindo, Caetano. Obrigado, Demilson, pelo convite. Que ótimo. E tenho também o Gustavo Caetano da 6P Condo. É isso mesmo. Seja muito bem-vindo. Muito bom compartilhar essa mesa com vocês aí. E com o professor aqui, Caetano. Que legal. Boa. Que ótimo. É muito bom. Eu já vou começar com uma situação que principalmente os condomínios mais antigos trazem de problema, que é a questão da mão de obra própria, querendo transformar ela numa mão de obra terceirizada, para que e o Caetano pode enumerar para a gente uma série de pontos das vantagens da mão de obra terceirizada, né? Mas muitas vezes o condomínio não tem os recursos financeiros adequados para poder fazer essa transição, né? Então, eu começaria com você, Caetano, te perguntando, na sua vivência aí, uma pessoa extremamente experiente nesse segmento de terceirização, né, transitou aí por grandes empresas, né, e continua numa grande empresa. Quais são as vantagens da mão de obra terceirizada em relação à mão de obra própria? Legal. Bom, Demilson, é uma boa pergunta, porque hoje, quando você deixa a mão de obra na mão de um especialista, é diferente do que você não colocar isso na mão de especialista e tentar tratar isso internamente. Então as empresas de terceirização, no nosso caso a Impacto, há mais de 30 anos no mercado, o nosso core business é a terceirização. Então nós temos que prezar muito pela qualidade. Então quando você tem a mão de obra própria no condomínio, óbvio que cada um tem sua atividade, o dia a dia, o síndico, o administrador, os moradores, e muitas das vezes a qualidade, a prestação de serviços, treinamento e tudo mais, isso fica em segundo plano. Enquanto que você, numa mão de obra terceirizada, numa empresa especializada em terceirização de mão de obra para condomínio, não. Ela sabe que ela tem que prestar um bom serviço, tem que treinar esse pessoal, tem que fazer uma boa seleção, tem que ser bem criteriosa nessa seleção. Então o processo de recrutamento, seleção e treinamento desse pessoal, dessa equipe de portaria, é muito mais avançado, né, do que quando você tem a mão de obra própria. Então o que eu vejo, a grande vantagem disso tudo é a qualidade. Porque nós sabemos que nós estamos lá e temos que prestar um bom serviço. Se nós não prestarmos um bom serviço, vamos receber realmente um cartão vermelho, né? Então essa é a diferença. Isso também vale muitas das vezes para o próprio colaborador. Ele sabe que quando ele está numa mão de obra terceirizada, ele tem que prestar um bom serviço. Porque ele tem a fiscalização, a supervisão que está ali 24 horas acompanhando a prestação do serviço. E quando a mão de obra é própria, muitas das vezes fica em segundo plano, porque os zeladores, os moradores, enfim, não tem tempo para poder fazer a fiscalização. Então a qualidade é o que difere muito a mão de obra terceirizada com a mão de obra própria, orgânica, né? Sim, sim. É interessante esse ponto que você destacou, Caetano, porque vocês também são fiscalizados, não é? No caso da parte de vigilantes, você tem a Polícia Federal, não é? Isso. Que faz todo um acompanhamento. Isso. Existe inclusive uma legislação específica, né, que é a Lei 7.103 de 93, onde a Polícia Federal fiscaliza todas as empresas de segurança. Então os vigilantes, VSPP, segurança pessoal, transporte de valores, todas essas atividades, elas são fiscalizadas pela Polícia Federal. E o bacana é que acontece a cada ano, né? Então a Impacto está há 32 anos no mercado, ou seja, há 32 anos que recebe anualmente a visita da Polícia Federal. E temos que estar em dia, né? O pessoal, os vigilantes, contrato com os prestadores de serviço, com os clientes, você tem que estar em dia, apresentar tudo isso, a munição, o armamento. Então é uma fiscalização muito rigorosa pela Polícia Federal.
Sim. E toda vez você apresenta aquilo, recebe, né, para poder a autorização, a licença, para poder operar por mais um ano, que é válido por um ano. Por um ano. Um ano. Perfeito. E aí, Gustavo, a gente entra naquela encruzilhada, né? Certo. A empresa, ou melhor, o condomínio, ele entende que o ideal é ter a mão de obra terceirizada, por tudo isso que já foi dito e também porque é uma forma dele minimizar os impactos trabalhistas, Sim. né? Que é outro ponto que depois nós podemos enfocar com um pouco mais de calma, Claro. né? Mas para ele transformar a mão de obra própria em terceirizada, ele vai ter que demitir aquele contingente Certo. de funcionários no condomínio e aí ele tem que pagar todas as verbas trabalhistas, Indenização. as indenizações. Como é que você, né, que trabalha aí nesta área de apoio financeiro aos condomínios, consegue equacionar essa questão dos recursos financeiros? Boa, Demilson. Até interessante, porque eu também já estive no outro lado, né, como prestador de serviço, que é uma tendência, né, dos condomínios terceirizar a sua mão de obra. E, incrível que pareça, eu olhava aquilo ali e falava como que o condomínio não tem a sua vida financeira, né, estável, e para conseguir fazer uma contratação com uma terceirização. E quando a gente depara com esses valores, são valores às vezes milionários, né? A gente está falando de 100, 200, 300, 400 mil reais para fazer essa rescisão. E aí, você mesmo sabe disso, né? Que para fazer um rateio é muito complexo. Porque você consegue até ser aprovado isso em assembleia, mas se acontecer qualquer outra demanda, aquele dinheiro vai para aquela urgência, né? Uhum. Então, fica para segundo plano. E aí, com isso, eu visualizei o mercado, falei assim, puxa, o condomínio ele não é bem visto para essas grandes instituições, né, que a gente tem, né? E eu falava, como que não bancos tem, tradicionais, né? Os bancos tradicionais, exatamente. E não é bem visto, e aí com isso eu falava, puxa, como que pode um condomínio com faturamento alto não ter crédito suficiente para fazer obras e melhorias, ou até mesmo a questão de uma rescisão para terceirização. E aí com isso eu entrei numa companhia, né, também um banco tradicional. E que já esteve aqui conosco recentemente, né? Isso. O Fred e a Paty. Exatamente, né? Então o Fred ele conseguiu desenvolver um plano de negócio muito interessante, né, a 6P Condo, e com isso a gente tem um leque de serviços que consegue, né, atender na parte financeira os empreendimentos comerciais e residenciais em todo o Brasil. Então essa demanda ela praticamente aparece diariamente para a gente. E aí com isso a gente ajuda muitas empresas, né, que para viabilizar o serviço da terceirização e outros serviços como portaria virtual, que é uma demanda também muito alta, né? Sim. Então requer um investimento, né? Exatamente. Então falando sobre portaria virtual, além de, né, trazer a rescisão, também tem todos os equipamentos, enfim. Mas é uma grande demanda que a gente vem atualizando e as parcerias, né, com as empresas só vem aumentando, né? Certo. É bacana, Por favor. acho legal isso aí, em relação, né, a 6Condo, no nosso caso, né, temos a parceria com a 6Condo, contribui bastante, né, porque às vezes a gente chega num determinado momento que o condomínio não tem, né, as verbas decisórias, né? Não Exato. tem uma reserva financeira. Não tem essa reserva para poder efetuar a rescisão. E deparamos com funcionários, né, antigos e tudo mais. Mas quando você tem um parceiro, é bacana, né? Porque esse parceiro viabiliza aí o negócio dele e o negócio nosso também do condomínio. Ou seja, todo mundo ganha. Faz tá um certo? elo, né? Elo. E o bacana disso que eu tenho percebido, que muitas das vezes, quando você terceiriza, você consegue reduzir a sua taxa condominial. E muitos não reduzem. Vamos manter a taxa condominial? Legal, mantém a taxa condominial por 2, 3 anos e com essa diferença você consegue pagar o empréstimo. Ou seja, muitas das vezes você quita um passivo trabalhista de anos. Sim. E daqui 3, 4 anos, quando você acabou de quitar a 6P Bank, nesse caso, né, 6P Condo, dali para frente você consegue reduzir a taxa condominial
E além disso, você está livre do passivo trabalhista, né? Porque também é uma vantagem com a terceirização. Você não tem que se preocupar mais com o passivo trabalhista. É verdade, sem dúvida. Olha, o pessoal está aqui, nossos amigos estão aqui entrando e dando boa noite, vários deles aqui, mas eu vou pontuar aqui uma pergunta, né? Que é do nosso amigo Devite, que é sempre presente aqui nos nossos podcasts. Um abraço, Devite. Ele está dizendo assim: senhor Caetano, comente com mais detalhes sobre a seleção e treinamento e conteúdo e duração desses cursos. Legal, boa pergunta. Denite, né? Devite. Isso. Legal. Então, como todo mundo sabe, hoje a mão de obra está um pouco escassa, né? É um desafio para todos. Para todos. Isso aí, hoje está almoçando com um empresário e ele comentou que, inclusive, ele é proprietário de uma rede, né, de ensino. Ele falou: pessoal de cima, eu não tenho problema nenhum, os professores. Estou tendo alguma dificuldade na parte da administrativa. Certo. Então, imagina nós, né, com portaria, limpeza e tudo mais. Agora, sempre que a gente vai fazer qualquer tipo de negócio, a gente senta com o cliente e fala com ele, conversa com ele. Olha, a mão de obra está um pouco escassa. O que nós temos que fazer? Vamos oferecer um benefício, né? Um VA, ao invés de pagar aquele VA, um vale alimentação que está previsto numa CCT, na convenção coletiva, vamos melhorar esse vale alimentação, esse benefício. Com isso a gente consegue conquistar, quando você tem essa possibilidade de pagar. Segundo, que tem todo o processo de recrutamento, seleção e treinamento. E nós, no nosso caso, nós iniciamos 15, 20 dias antes, todo esse processo. O colaborador passa dentro da companhia, recebe o treinamento. Quando faltar 2, 3 dias para poder iniciar um contrato, ele vai para o contrato, inicia, juntamente com uma outra equipe que nós temos totalmente preparada só para a implantação. Não tem jeito, se você contratar alguém e colocar direto para assumir um contrato, vamos ter problema. Vai ter problema. Então, geralmente, iniciamos já com uma equipe de terceirização. Agora, o treinamento, ele é válido, né? Boa essa pergunta, mas não só no momento desse processo de recrutamento, seleção e treinamento, mas depois, no dia a dia, tá certo? Então, nós temos uma área de qualidade dentro da companhia, e essa área de qualidade responsável para manter a qualidade depois, porque às vezes você entrega um profissional bom, capacitado, treinado, e aí depois do dia a dia, então aí entra a área de qualidade para poder acompanhar, a cada 30, 60 dias, dependendo, visita esse contrato, verifica como é que está a prestação de serviço, realmente o colaborador assimilou ou não o treinamento, e ali você começa a acompanhar. Então, para mim, o que faz a diferença é o treinamento em loco, no dia a dia, porque existem as particularidades também, né, de cada empreendimento, é diferente. Isso. Nós estamos muito fortes no setor de ensino, são mais de 21 redes que nós temos, né? PUC, Mackenzie, FAAP, e é muito diferente, né, a prestação de serviço para uma rede de ensino do que para um condomínio. É diferente. Com certeza. Então tem que fazer o treinamento em loco. Então você tem que, além da capacitação normal daquela função, você tem que adaptá-lo ao local onde ele vai estar desempenhando a atividade. Exato. Nós temos casos que às vezes o colaborador não se adapta a um condomínio. Ele prefere continuar lá num hospital, tá certo? Uma rede de ensino, ou vice-versa. Às vezes, não, eu quero ficar na rede de ensino e no condomínio e vice-versa. Depende muito. Então, você tem que adaptar realmente a cada perfil. Sim, sim. Você falou aí das redes de ensino, eu me formei na FAAP, né? Opa! E recentemente eu fui lá ver uma exposição, porque ali eles fazem sempre exposições também, né? Isso, bacana. Na FAAP, vi lá a tua equipe toda preparada lá, fui muito bem atendido. Isso é importante. Estamos lá há 32 anos. Olha! Um dos primeiros contratos, né? Da Impacto há 32 anos. Então prova que realmente tem qualidade, né? Com certeza, com certeza. Tem qualidade. Não é fácil, né, manter um período assim tão longo, né? Não. E, Gustavo, voltando a essa questão do financiamento, vamos dizer assim, né? Da entrada com os recursos. Não sei se é possível a gente falar em termos de taxa, né? Quanto isso custaria para o condomínio.
mas uma ordem de grandeza para uma realidade específica, você teria algum exemplo para dar aqui para os nossos amigos que estão conosco? Maravilha, Demilson. Na verdade, a gente também é fiscalizado, né, pelo Banco Central, então a gente tem que apresentar sempre taxas aí que acesse o condomínio da melhor forma e também a gente monitora também o mercado, né? Então, o interessante, né, falando sobre até essa flexibilidade de apresentar no mercado, a gente tem alguns diferenciais que destaca, né, referente à taxa e a viabilidade do negócio, né? Uhum. Então, uma das coisas que a gente consegue aí viabilizar bastante, além de ter a taxa acessível, é a forma de pagamento, né? Então, é um grande diferencial porque a gente, de vez de fazer uma taxa única para viabilizar, a gente consegue compartilhar com todos os moradores de qual a melhor forma que ele gostaria de pagar. Cada um escolhe a sua forma. Exatamente. Isso é sensacional. Isso é muito legal e na apresentação em assembleia, aquilo fica muito interativo, né, para os moradores. Porque se eu colocar um número cheio, assusta, né? Mas se eu colocar lá de 12 a 60 parcelas, o Demilson quer fazer em 12, mas o Gustavo quer fazer em 48, quer fazer em 60 parcelas. Então isso ajuda muito na hora da decisão, né? Uhum. De novo, você que participa de bastante assembleia, aí você sabe quando apresenta sobre rateio ou mesmo investimento, é meio caloroso, esse bate-papo, né? Sim. Mas tudo é importante, eu até entro em assembleia e falo, hoje é um dia muito importante para o empreendimento. É um momento de a gente tomar uma decisão de aprovação de uma melhoria, pessoal. Então a gente tem que apresentar da melhor forma para eles lá, porque todo mundo está na expectativa de uma valorização, né? Então eu compro um apartamento, 350, 400 mil reais, eu quero daqui 1 ano, 2 anos, ele se valorize, porque eu tenho também a vontade de pegar um outro maior, né? Então essas reuniões a gente tem que ser bem interativo, conversar bastante e explicar aí para alinhar a expectativa de todos, né? Claro, claro. Eu acho que essa questão da, vamos dizer assim, da humanização desse processo, ela é muito importante, porque a gente tem que tentar se colocar no lugar do outro. Sim. Né? Então, eu sempre digo que o melhor lugar para o dinheiro do condomínio estar é no bolso dele. Né? O condomínio tem que ter o mínimo necessário para ele funcionar. Certo. Quer fazer coisas extraordinárias? Pode contar ou com financiamento próprio dos condôminos ou com empresas como a CSP Condo, sim, que vai disponibilizar esses recursos com taxas extremamente competitivas e muito mais agressivas do que um banco tradicional, se interessar ainda, né? Sim, apresentar uma proposta para o condomínio. E é até legal, né, Demilson, porque o rateio, ele funciona, né? Mas o que acontece, como eu comentei, ele demanda muito tempo para fazer um caixa, para viabilizar o negócio. Sim. Então, quer dizer, a ideia é que a gente minimize esse tempo. Vai demorar 1 ano para fazer um rateio de 100, 200 mil reais? Opa, imagina demorar tudo isso para fazer uma obra? Por que a gente não otimiza esse tempo, coloca o dinheiro em caixa, já faz as melhorias que tem que fazer, e aquelas melhorias já traz a sua valorização do patrimônio, né? Então eu vejo muito que os condomínios costumam fazer o rateio e aí sempre acaba entrando no momento que precisa fazer uma emergência, é um cano que estourou, é alguma outra coisa que entra como prioridade. Claro, uma bomba que quebrou, né? É isso aí. É assim, é a vida do condomínio, né? Caetano, aproveitando aí, né, a sua grande expertise no segmento, como é que funciona a diferenciação de um vigilante normal para um vigilante armado, né? Que tipo de treinamento diferente, que tipo de fiscalização diferente tem que ter, né? E em que tipo de circunstância é indicado esse tipo de profissional? Legal. Bom, a fiscalização, tanto do vigilante armado quanto desarmado, é a mesma, né? Polícia Federal. O que difere de um para o outro, tanto que ambos têm
a academia, reconhecida pela Polícia Federal, tem que ter uma formação. O que difere, Demilson, é a arma onde ela está. Se vamos deixar ela no posto de trabalho ou no depósito na empresa, né? Lá na Impacto, nesse caso. Bom, o que nós temos feito, na verdade? Analisado, né? Analisamos todos os empreendimentos e verificamos se há necessidade ou não do profissional estar armado. Então nós temos vigilantes armados nos condomínios, nas indústrias, né? Estabelecimentos de ensino não tanto, né? Mas nós temos muitos vigilantes desarmados, armados. E os que estão desarmados porque a arma, repito, está no depósito da empresa. Então eles têm que fazer um vigilante, ele tem que fazer uma academia, né, de 15 dias, uma vez que ele é formado pela essa academia, que essa academia tem que ser reconhecida pela Polícia Federal, tá certo? Aí ele passa a ter um certificado. E ele faz essa reciclagem a cada 2 anos. Então, a cada 2 anos, o vigilante tem que ir para um estande de tiros, tem que ir para uma academia para fazer a sua reciclagem. E aí sim, ele renova a sua academia e continua por mais 2 anos. Então, a cada 2 anos, ele faz a reciclagem. Agora, o vigilante, eu sempre comparo assim, um oficial com um soldado, né? Uhum. O oficial, o vigilante é aquela pessoa que está mais tempo no mercado, na área de segurança, tem uma vivência, tem uma expertise, tem uma certa conhecimento, uma estatura, enfim, é o cara que se despontou, né? E aí ele falou, não, eu quero ser um segurança, quero ser um vigilante. E aí ele se torna um vigilante e aí ele vai atuar na área. Então nós temos muitos casos, por exemplo, até dentro da portaria de condomínio, né? Que ao invés de ter um porteiro ali, nós temos um vigilante. Sim. Porque muitas das vezes um condomínio de alto padrão, né? Temos vários, hoje são mais de 300 condomínios que nós temos na carteira e muitos deles não tem mais o porteiro, a figura do porteiro. Uhum. É porque a diferença de preço ela é pequena, mas a diferença na prestação de serviço, na qualidade, nem se compara. Claro. Repito, o porteiro está começando, né? O vigilante não, ele está já há 15, 20 anos atuando na área de segurança. Então, quando você coloca um vigilante para atuar dentro de uma portaria, a qualidade dispara, dá de 10-0 realmente em relação à portaria. Tanto que os porteiros, quando ele percebe que ele tem uma boa formação, ele tende a fazer uma academia, porque ele quer chegar e ser também como um vigilante no mercado. Sim, sim, sim. E no caso da arma, se essa arma ela pode ser passada de um funcionário para o outro? Sim. No posto? Sim. Então, o profissional do dia, geralmente nós colocamos uma arma, e essa arma ela serve para 4 profissionais, né? Porque a escala 12x36, né? Exato. Dia sim, dia não. Então, essa arma do dia passa para o profissional da noite, o da noite, no dia seguinte, ele passa para o profissional do dia, e o profissional do dia, no dia seguinte, passa para o da noite. Então, geralmente, uma arma ela acaba servindo para 4 profissionais. Agora, o colete não. O colete, cada um tem o seu colete. Porque todo profissional armado, mesmo desarmado também, muitas das vezes, o armado principalmente tem que ter o colete. Trabalha com o colete, né? Colete balístico. Como um elemento a mais de proteção. Proteção, né? Exato. Perfeito. E vocês têm percebido, assim, alguma evolução negativa no sentido de haver mais problemas de segurança para resolver o que compete a uma empresa privada resolver? Porque na rua o assunto é da rede pública, não é isso? É a polícia civil, polícia militar e guarda civil que tem que responder. Isso. Mas assim, junto aos funcionários de vocês, tem percebido algum aumento, alguma evolução de problemas a serem solucionados? A criminalidade ela é dinâmica, né? O marginal ele sabe para onde vai, né? Quando existe facilidades é ali que ele atua realmente. Agora ele sabe, sempre eu falo, né, que o marginal ele é covarde, ele vai onde tem facilidades, né? Então quando você tem uma boa estrutura de segurança, né, com um profissional capacitado, os vigilantes, quando você tem uma boa proteção perimetral, uma guarita blindada, enfim, todos os equipamentos de segurança, dificilmente você vai ter uma invasão dentro de um empreendimento. Agora, geralmente nós chegamos e assumimos muitas das vezes da segurança, porque existe uma fragilidade na segurança, né? E um dos fatores para você obter o sucesso na segurança do empreendimento é exatamente o bom relacionamento entre o morador e a segurança, né? Essa boa conduta. Sim.
E muitas das vezes a gente encontra alguma dificuldade, né? Porque o morador, principalmente em condomínio, quando você vai para o setor corporativo, não. Corporativo, a indústria, lá, o estabelecimento de ensino, o diretor assina embaixo, ó, essas são as normas e procedimentos, vocês têm que acatar e pronto, final. Agora, quando você vai para o condomínio, para o residencial, é difícil. Todo mundo se acha dono, Todo né? mundo se acha dono. Então aí é que a gente encontra algumas dificuldades, até facilidade. Né? Tem caso, por exemplo, que você acaba sugerindo algumas normas e procedimentos e os moradores, eles facilitam a entrada. Porque quando ele chega, mesmo que você tenha lá uma inclusa, ele acaba liberando o estranho a entrar junto com ele. A carona, né? Carona, você entendeu? Uhum. Então, o que faz a diferença, a gente tem feito muito disso, contribui bastante para elevar esse nível de segurança, são palestras de segurança para os moradores. Né? Recentemente estive aqui no Higienópolis, num condomínio muito bom, ministrei uma palestra de segurança, porque não adianta nada você ter ótimos profissionais, tanto que lá nem são nem vigilantes, são VSPPs, um nível ainda superior. Tá. Eu falei, gente, mas não adianta, nós temos aqui ótimos profissionais, mas se vocês aqui no dia a dia não contribuir, não adianta nada, vocês vão fragilizar. Né? Então, a palestra de segurança consegue elevar o nível de conhecimento dos moradores em relação à segurança, e isso você leva também o nível de segurança do empreendimento, principalmente num condomínio. Claro, é. O condomínio é um desafio, viu? Você sabe. A gente que está nesse segmento aí sabe disso, né? Mas é encantador e ao mesmo tempo é desafiador, né? A gente atingir padrões cada vez melhores dentro dos condomínios, né? Gustavo, você se lembra de alguma operação que vocês fizeram assim, falou, putz, essa operação foi muito legal, a gente vai conseguir ajudar esse condomínio a fazer o que eles querem, o que eles estão precisando? Você quer destacar alguma coisa assim? Ou pode ser mais que uma, não tem problema. Legal, e até foi esses dias, foi um marco aí no mercado condominial, viabilizamos aí uma usina solar para um condomínio, um valor aí de mais de 11 milhões de reais. Uau! Então é muito dinheiro e esse case vamos utilizar aí para até propagar, né? Sim. Porque a gente tem muitas propostas com valores parecidos, né? E às vezes no outro lado lá, será que dá certo, né? Sim. Então um case como esse a gente tem que sempre divulgar, né? E não é toda hora que a gente realiza uma operação como essa, né, de 11 milhões. Né? Mas realmente é sensacional, hein? Muito bacana. E fora que também vai trazer, né, sustentabilidade, eficiência, economia. Então isso também é um ponto positivo que a gente quer propagar também. Né? Mas, Demilson, eu até escutando aqui a fala do Caetano, você vê, para aumentar o nível da segurança do empreendimento, tem que ter profissionais treinados, né, Caetano? E tem que ter equipamentos. Né? Tecnologia, para auxiliar também esse profissional que está na linha de frente lá, né? E esses projetos de condomínios têm um valor agregado, né? Então a gente está falando de 100, 200, 300 mil reais para colocar um sistema de vídeo monitoramento, controle de acesso, que agora é tudo facial, né? Eu acho fantástico, muito bom, né? Então, quando a gente entende também o projeto, a gente quer também propagar isso, né? Então, o nosso time de marketing, da CSP Condo, a gente quer fazer um antes e depois dos projetos, né? Então, também já aproveito aí, né, a audiência para entrar nas redes sociais, acompanhar também o trabalho que vamos desenvolvendo aí no mercado. Claro. Você quer reforçar as redes sociais? Claro, opa, maravilha. Fica à vontade. CSP Condo, né? Tem o Instagram, tem o Facebook e também o LinkedIn, né? Então é bacana aí, sempre tá sendo atualizado ali, o time de marketing sempre atendendo aí essa demanda, porque o marketing propaga e a gente, como comercial, realiza. Né? É muito interessante, muito bem colocado isso, né, Caetano? Porque esse tripé, condômino, mão de obra preparada, treinada e tecnologia, ele tem que estar muito bem azeitado, né? Sim. E muitas das vezes você depende disso, né? Porque o condomínio, porque, como o Gustavo citou, realmente, né, para você instalar um parque de CFTV, de equipamento de segurança eletrônica, custa, né? A gente sabe disso, porque equipamento hoje é tudo top de linha e tem uma vida útil enorme, né? Então, quando você tem um projeto que é viabilizado por um banco,
né, com taxas boas, isso contribui bastante. Então, temos instalado muito isso, junto com a CSP. E isso é uma ferramenta de trabalho, né? Não adianta nada você ter lá um bom profissional capacitado, né, e você não ter equipamento de última geração. Um reconhecimento facial, uma catraca, enfim, o CFTV, muitas vezes proteção perimetral, né? Então a gente tem deparado aí com algumas invasões, a gente tem visto no mercado, houve alguém que pulou o muro e tal, por quê? Puxa, não tinha lá realmente nenhuma proteção perimetral, né? Então preparou a frente, mas e no fundo? Porque nós temos dados que mais de 90% das invasões pela frente. Pela frente, ou pela seja, portaria pela mesmo, portaria. né? Mas também alguém pula um muro. Também tem, né? Também tem. Então você tem que olhar num todo, né? Então, Sim. São todas as áreas, você tem que focar ali e apresentar. Com equipamento contribui bastante para bom desempenho, né, do pessoal de portaria. Claro, claro. Deixa eu fazer aqui alguns comentários que estão aqui. Nossa audiência está subindo aqui. O Túlio Rocha é o nosso anfitrião aqui do estúdio, né, que está nos recebendo aqui, está dando boa noite. Ele diz que está compartilhando. O Devitt já tinha comentado antes aqui, dizendo que ele estava ávido por obter novos conhecimentos. Então hoje está repleto aqui, Devitt. Gilmar Queiroz é um gestor predial de um condomínio nosso no Itaim. Está aqui assistindo conosco. A Adriana Espricigo está dando boa noite, dizendo que o tema é muito interessante. A Cristiane é da área de segurança, ela é da área comercial de tecnologia, né? A Cristiane está aqui dando boa noite. Eu posso chamar de Cris, né? Porque a gente já se encontrou em muitos momentos aí no mercado e é uma grande profissional. O Devitt faz mais um comentário aqui, que eu coloco para vocês dois aí, vocês vejam como vocês querem comentar. Tem como comentar aspectos jurídicos da regulamentação dessas terceirizadas e o que um síndico deve conhecer minimamente no seu dia a dia? Eu entendi, né? O que o síndico tem que cobrar de uma terceirizada, para ele ter segurança que aquela terceirizada está cumprindo todas as normas, regras, não só trabalhistas, mas fiscais também. Boa pergunta. O que nós temos deparado hoje são muitas empresas no mercado clandestinas. Muitas empresas. Para mim, a primeira coisa que o síndico tem que solicitar são os CNDs. Como que estão os CNDs dessas empresas? Porque existe a solidariedade. Certo. Se essa empresa quebra, o condomínio paga a conta. Todo mundo sabe disso. Claro. Né? Então, agora o CND é bacana, que ele não pode ser só na contratação da empresa. Isso tem que ser regular. Claro, anualmente, uma rotina, né? Rotina. Então o que nós fazemos? Até para poder oferecer segurança, né, para os nossos clientes. Mensalmente, se o cliente solicita ou não, encaminhamos todas as guias de recolhimento. E no final do ano, emitimos todos os CNDs e entregamos. Então eu acho que o jurídico, ele fez a pergunta sobre a área jurídica. É bacana você olhar, verificar como está a situação jurídica da empresa. Mas eu vejo que é mais a preocupação maior é exatamente com a parte financeira. Porque muitos aventureiros, muitas empresas quebram no mercado, porque elas começam com o regime tributário simples. Pagam lá 6%, 7%. Isso. Ou seja, aí ela entra no mercado com a deslealdade em relação a nós que estamos no outro regime tributário. E eu diria não só deslealdade, também com a irregularidade. Né? Chega uma hora que ela supera, né, o valor do faturamento. Exato. E ela desenquadra. E ela sai do simples para o lucro real ou presumido. Aí cada um vai escolher qual é o seu regime tributário. Quando ela desenquadra, ela sai de 6% para 16%, 16,5%, 17%. Ou seja, de cara, ela sobe 10%. Só que ele não cobrou isso no começo com 17%, 18% de imposto. Sim. Ele cobrou 6%. Sim. Por isso que às vezes eu perco o contrato porque eu sei que o cara está no simples. É uma empresa pequena. E aí lá na frente, quando desenquadra, ele tem que passar de 6% para 18% de imposto. Pronto, a empresa quebra e não tem condições. Sim. Então esses dias ofereceram uma rede para gente. Aí eu falei, tá bom, quantas empresas? Porque né, nós lá no Impacto temos também a cultura de comprar empresas pequenas, okay. né? Uhum. Compramos várias empresas. E aí eu estou carregado de fazer essa análise das empresas. Aí o cara falou, Caetano, eu tenho só
10 CNPJs. É 10 o pai, o filho, a sogra, todo mundo. Nossa. Falei, cara, não vai dar. Não Porque a hora que eu dá. juntar tudo isso, É. ele vai disparar, ele vai passar para um presumido, lucro presumido, e eu vou sair de 6 para 18. Você vai comprar e vai perder. Perder. Vai Aí fiz uma perder a análise carteira. rápida dos contratos dele, ou seja, todos os contratos deficitários. Sim. Ou seja, no mercado, logo que ele quebra, e aí existe a questão da solidariedade. Então, a preocupação número 1, que eu vejo assim de mercado, ao CND. Segundo, verificar qual é o regime tributário. Se ele está no simples, cuidado. Daqui a pouco ele vai desenquadrar, ele vai passar para 18% e ele não vai ter condições de recolher os impostos. E aí, geralmente, o que eles fazem? Descarrega isso em cima do funcionário. Não recolhe o fundo de garantia, não paga um benefício, não paga vale transporte. É verdade. E alguém vai pagar essa conta. Tá certo? E aí o funcionário insatisfeito, ele não vai prestar um bom serviço. Sim, sim, sim. Muito interessante. Você quer acrescentar, Gustavo? Demilson, também, né, o Caetano comentou aí referente à parte burocrática, né, de analisar, mas eu acho que muito importante, né, os síndicos, gestores dos condomínios, né, visitar, né, as companhias, parar um momento para ter certeza que aquela infraestrutura vai conseguir atender, né. Então, conheço a infraestrutura da Impacto, né, e é impressionante de conhecer até o procedimento e quem vai atender, quem vai ser a linha de frente no dia a dia, né? Porque é uma responsabilidade, né? A gente está falando aqui de armas, né? Proteção, Sim. né? Empreendimentos comerciais, residenciais, instituições de ensino. Sim. Então, acho que além de trazer toda essa análise burocrática, ir até o local e conhecer, né? Também. Sim. Isso é muito importante. Porque mesmo com todos esses cuidados, né, vocês sabem que até grandes empresas que já estiveram no mercado em terceirização desapareceram, né, por problemas financeiros, né, e deixaram um rastro de problemas aí para as empresas e condomínios onde elas prestavam serviço, né? Então, por isso o que você falou, Caetano, eu acho muito válido de você acompanhar de forma sistemática, não é só na hora de fechar o contrato, né? Criar uma rotina mensal, trimestral, semestral, de buscar todas as certidões para ver se a empresa não está entrando numa situação de insolvência. Exatamente. Não é? É importante esse acompanhamento no dia a dia, né? Porque o prestador de serviço, a nossa atividade, a prestação de serviço, ela é de altíssimo risco, né? Cria-se um passivo trabalhista enorme, sabemos disso. E se o gestor, né, da companhia não sabe fazer uma boa gestão, como você mesmo comentou de várias empresas no mercado, foi má gestão. Né? Hoje não dá para o dono de uma empresa, um executivo, cara, ficar andando de helicóptero, como a gente vê por aí em alguns casos, porque a margem de lucro é muito baixa. Concordo. É muito baixa, né? Não dá para você fazer extravagância. E o dinheiro, você sabe, né? Ele não leva desaforo. Então a gestão ela tem que ser muito bem feita, né? Então lá na Impacto, por exemplo, né, como o Gustavo falou, bacana ir lá conhecer a empresa. Mas a Impacto, o prédio da Impacto é um prédio próprio. Olha que diferença. Tá certo, né? E está em nome da empresa. Então isso mostra também a solidez da companhia. Sim, sim. Isso é muito importante. Bom, continuando aqui, o Clóvis Salomão é um amigo querido aí, já trabalhamos juntos, ele é lá do Rio de Janeiro, e eu sei que depois quero saber um pouquinho aí da incursão de vocês pelo Rio de Janeiro, né? Tá. O Síndico Express é também um amigo nosso, está aqui assistindo, está dando boa noite, cada dia aprendendo mais. Roberto Martinez, dando boa noite, acho que é do segmento aí de segurança, né? Modéstia à parte, foi meu aluno. Foi seu aluno, né? Tá certo. Um abraço, Roberto. O João Schiapati está aqui dizendo que você é um grande profissional, Gustavo. Opa, viu? Legal. Filho da Abraço. Rose. O filho da Rose. O João é um menino de muito talento aí nessa área de marketing, de redes sociais, né? Gosto muito dele. Boa, abraço. Tem alguém aqui. Ok. Tem alguém aqui que eu acho que vocês devem conhecer, a Aline Caetano. Opa. Sobrinha. Sobrinha? Obrigado pelo prestígio, sobrinha. Olha que legal, né? O Mundo dos Podcasts Brasil dizendo que está aqui assistindo, está gostando muito.
O Patrick Prado também é um gestor predial nosso, de um condomínio aqui perto até desse estúdio. Ele está dizendo, Edmilson, então pede para eles virem fazer um orçamento para nós. Opa. Vamos lá, mas, Patrick, na assembleia de ontem, nós já começamos a trabalhar a questão da parte financeira, mas da parte da mão de obra, vamos levar lá assim para levantar uma cotação, né? E minha esposa está aqui, a Ana Helena está aqui, dando boa noite a vocês também, né? Participando aqui conosco. Bom, vamos falar um pouquinho, eu sei que você implantou, né, uma grande empresa aqui de São Paulo, que só estava em São Paulo e resolveu abrir uma filial, uma sede no Rio de Janeiro. Você parece que participou também, né, Gustavo? Na verdade, bastidores, né? Bastidores, né? Como é que foi, Caetano, esse desafio? Porque o Rio de Janeiro é uma praia. Eu morei 25 anos no Rio de Janeiro, gosto muito do Rio de Janeiro, tive experiências maravilhosas, mas é uma praça muito diferente da nossa aqui, né? Como é que foi isso? Conta pra nós. Antes de ir para lá, Demilson, eu sentei e almocei com um amigo. Na época ele era vice-presidente de uma empresa muito grande de prestação de serviços, né? Tá. E aí eu perguntei para ele, amigo, o que você acha? Eu tô querendo ir pro Rio de Janeiro. Ele falou, Caetano, toma cuidado, porque lá é só para profissionais, cara. Cuidado, hein? Então tá bom, eu vou para lá, vamos tentar. Aí fui para lá. Aí recebi essa proposta, né, da outra empresa para ir lá desenvolver, porque era praticamente a primeira filial fora, porque não existia filial fora de São Paulo, aqui é a matriz e a filial. Vamos testar, fazer um laboratório no Rio de Janeiro. Aí fomos para lá, isso em 2015. Aí chegando lá, realizei uma pesquisa de mercado e compramos uma empresa pequena, né? Aí compramos uma empresa pequena com 180 funcionários. Uma empresa que já estava há 10 anos no mercado. Para não começar do zero, nós começamos com 180 funcionários. E aí, em seguida, realizei uma pesquisa de mercado e percebi que a cultura das administradoras de condomínios, 5 profissionais do Rio de Janeiro, totalmente diferente de São Paulo, né? Aqui as administradoras, os 5 profissionais se envolvem no processo. Lá no Rio de Janeiro, não, né? Até porque a taxa é muito pequena, eles acabam não se envolvendo e não tem tempo para isso, né? Eles ganham muito através do volume. Feito isso, eu fiz algumas mudanças para poder crescer a empresa. Eu fiquei lá 5 anos. A nossa saímos de 180 para 750 funcionários. Olha. Cresceu bastante, né? Aí eu fiz algumas mudanças. Com foco em condomínios também? Comecei com condomínio, mas eu tive que mudar um pouco a rota e partir bastante para o setor corporativo, indústrias. E aí na minha gestão eu acabei trazendo alguns representantes comerciais, né? Tinha lá sim o pessoal CLTs, os nossos gerentes na área comercial, mas acabei trazendo representantes. Pessoa que conhecia o mercado, pessoa de lá, o carioca. Isso me ajudou bastante, ou seja, através das indicações, fechávamos o negócio, ele tinha participação também naquele negócio, era como se fosse o negócio dele, e ele tocava junto com a gente. Então, o representante comercial, junto com a empresa, tocávamos o negócio. Então, deu super certo. Então, eu tive que fazer uma mudança exatamente na estratégia comercial, porque senão eu não ia conseguir avançar. Então, quando eu voltei, depois de 5, 6 anos, deixei lá a empresa com 750 funcionários, caminhando super bem, da qual o Roberto Martinez, que está aí, né, eu contratei, um campeão de vendas, contribui bastante para o desenvolvimento da companhia lá no Rio de Janeiro. Mas é um grande desafio. Agora, o bacana do Carioca é o seguinte, eu não esqueço, na primeira reunião que eu tive numa administradora, eram umas 4, 5 horas da tarde, eu marquei uma reunião, cheguei lá 4, 5 horas da tarde. Aí o cara falou para mim assim, Caetano, né, primeira vez que nós nos encontramos, Caetano, não vem aqui para falar de negócio não, hoje tem jogo no Maracanã e ele falou assim, eu sou Flamengo. Vamos pro Maracanã agora, esse dia, o jogo do... Falei, cara, agora não dá, né, eu preciso voltar, tô trabalhando, olha como é que eu tô. Aí às vezes eu chegava lá com o nosso traje aqui social, falei, Caetano, não precisa vir com esse traje não, cara, vem à vontade. Mas olha, o Carioca é bacana. 6 anos que eu morei lá, a Sônia, minha esposa, foi comigo, ficou lá, né? E até hoje a gente lembra, né? Do Rio de Janeiro. Moramos ali no Recreio dos Bandeirantes. Ali é um paraíso. Constituímos a filial também no Recreio dos Bandeirantes. Ficou bem bacana. Então, um momento inesquecível. Um grande desafio, né, para desenvolver a empresa, porque eu fui conseguir ter sucesso mesmo depois de 1 ano, que eu tive que conhecer toda
a cultura, né, do carioca, a cabeça dele, como ele pensa. E aí sim, depois a coisa deslanchou. Mas olha, que lugar gostoso, realmente um paraíso ali, viu? É verdade. E você diria que em relação à concorrência, a concorrência entre as empresas é muito pulverizado lá? Muito pulverizado, assim como São Paulo também, né? E o problema do Rio de Janeiro é que ele está muito assim na mão de ex-policiais, o pessoal, né, milícia mesmo. Milícia, então nós tínhamos até dificuldade às vezes de entrar, porque tem algumas indústrias da qual prestava serviço que elas estavam na comunidade. Sim. E aí é uma certa dificuldade para poder chegar até a indústria, né, a empresa, devido à milícia, enfim, é um pouco complexo. Mas é bem pulverizado, né, assim como São Paulo também, né, as prestadoras de serviços, essa atividade. Mas os nossos contratos, geralmente com as multinacionais, porque as multinacionais são mais rigorosas, né, na hora de contratar. Agora, muitas das vezes nós tínhamos alguma dificuldade nos condomínios, porque o condomínio ele vai muito no preço e pronto, final. Aí vai ter que ser uma empresa pequena, que está no regime tributário simples. Sim. Aí você não consegue competir. Mas crescemos bastante, foi um sucesso esse tempo lá, bem bacana. Muito legal essa experiência. O Daniel Góes. Opa! Muito bom, parabéns Gustavo e Caetano. Um abraço, Daniel. Esse também, modéstia à parte, foi meu aluno. Um grande cunhado. Obrigado, cunhado, pela audiência aí. Olha que legal. Trabalhou comigo também muitos anos. Exímio comercial, viu? Que bacana. Você pode abrir uma escola. Caetano, você pode abrir uma escola aí, porque tem o que tem de conhecimento e de experiência ao longo da vida, né? Acho que tudo isso aí é muito, muito importante, né? A gente vai aos poucos colocando os tijolinhos, né, na construção da vida da gente, né? E isso tudo vai trazendo um embasamento interessante, né? Eu fico feliz, porque antes de chegar aqui, nós passamos na empresa, na Mantra. Tá aqui, né? Tá aqui. Nessa torre aqui. O Mauro, né? E aí o Mauro, quando ele me viu assim, porque o Mauro também trabalhou comigo, né, na outra empresa por pouco tempo, né? É bacana, quando ele me abraçou, ele falou, puxa, Caetano, você é meu mestre, aprendi muito com você. Então eu falo isso brincando às vezes, né, que foi meu aluno. Mas é legal quando você, né, faz uma diferença na vida das pessoas, né? Sim. Então, por exemplo, o Daniel Góes, que está aí, ele foi um dia um executivo, hoje ele é um empresário, tem uma empresa. O Mauro, que está aqui hoje na Mantra, né? Um dia ele foi um executivo comercial comigo lá na outra empresa e hoje ele tem a sua própria empresa aqui. Sim. É legal, eu fico feliz de ver as pessoas, né, que a gente pôde contribuir um pouco no desempenho profissional deles, né? Isso. Boa. Gustavo, o Clóvis, que é lá do Rio de Janeiro, falei para vocês. Ele fez uma pergunta aqui que eu quero iniciar com você. Boa. Por que muitos síndicos privilegiam preço sem avaliar a qualidade? Olha, é que na verdade ele, como muitas vezes é um síndico orgânico, né? E ele tem uma pressão em loco. E então ele é mais suscetível à pressão, né? O síndico orgânico do que o profissional, né? Sim, ele está ali, então ele tem reclamações diariamente, então ele tem essa preocupação. E aí quando vai muito para preço, né? Na verdade ele acaba se complicando ainda mais, né? Porque sabemos bem que principalmente quando a gente está cuidando de valores de muitas pessoas, né? Então a gente tem que trazer qualidade, né? Até abordando também esse assunto de praças, né? Wilson, aqui em São Paulo a gente está falando de uma inadimplência de 5 a 10%. Rio de Janeiro... Em média nos condomínios. Isso, em média. Tá. Exatamente. Rio de Janeiro, a gente está falando de 10 a 15% de inadimplência. Outro patamar, né? E aí você vê o Brasilzão aí como que deve estar, né? Então essa inadimplência ela vai aumentando aí, a gente está monitorando isso. Então a Praça do Rio de Janeiro é um mar ali que a gente pode também esbravar com possibilidades grandes. É claro que somos vizinhos, mas é a diferença na questão do relacionamento, como acessar os condomínios, né? Mas falando sobre a pergunta do nosso amigo, precisa ter essa dinâmica e por isso que eu comento, né? Que é importante
a visita, entender como funciona na linha de frente, né, de um prestador de serviço ou até mesmo de uma instituição financeira que vai atender aquele condomínio e não ficar somente só com propostas, né? Então, a vida do síndico é muito dinâmica e ele tem que ter esse tempo para análise, né? Então, isso que eu acabo até, não só o síndico, mas também as administradoras, né? Que às vezes eu visito bastante elas, né? Sim. E muitos correndo e não tem tempo. Gente, se colocar um tempo da semana para receber o que tem de novos negócios e que tem muitas ideias interessantes. Tem muita coisa acontecendo. Então, é uma dica interessante que os novos negócios de uma administradora, ela tem grandes oportunidades aí para trazer inovação, né? Claro. Mas, Caetano, até a gente falou um pouco sobre isso, né? E aqui, complementando aí essa posição que o Clóvis colocou, o síndico ele tem que estar muito antenado, porque se ele desconhece o segmento e há uma tentativa de subestimar a necessidade da gestão importante dentro de um condomínio. Todo mundo acha que é fácil, né? As variáveis são imensas, né? Os problemas técnicos, financeiros, psicológicos das pessoas, tudo isso é uma complexidade. E eu acho que na medida que o síndico subestima uma contratação, como a gente falou aqui, pega uma empresa errada, contrata errado uma empresa de terceirização, possivelmente aquele condomínio vai pagar esse preço lá na frente. Vai. E às vezes não vai demorar muito. Sim. Então, é um dever nosso, né? Eu acho que todos nós fazemos isso o tempo todo, de conscientizar o nosso segmento de que não é preço que vai resolver o problema. Seja de uma obra de engenharia, seja de uma terceirizada, ou seja até de uma financeira, né? Sim. Porque a financeira também pode apresentar algum tipo de problema, né? Se ela não for muito bem estruturada. E uma outra coisa que eu acho que é importante colocar aqui é que a terceirizada trabalha com uma margem muito apertada, né? Devido à concorrência. Sim. A margem é pequena. Então, se há qualquer tipo de favorecimento de preço para o condomínio, isso vai trazer um problema para a empresa. Sim. Né? Como eu sei, você declina de comprar empresas e deve declinar também de aceitar determinados contratos quando chegam para você, olha, eu vou te dar o contrato, mas você tem que fazer tal preço. Você fala, não, muito obrigado, porque eu não consigo, né, dentro da minha estrutura atender. Sim. E a mesma coisa na área financeira, né, Gustavo? Sim, com certeza. Tem situações que a gente, né, tenta abordar todos os seus diferenciais, né, flexibilidade para viabilizar os valores e principalmente algumas outras soluções como receita garantida, né, ainda as pessoas ainda não estão maduras, né, de entender, tipo, opa, eu vou trazer previsibilidade, vou trazer segurança financeira, né, então às vezes, por isso que é muito importante na hora da assembleia atender da melhor forma, fazer uma boa apresentação, né? Eu costumo falar que é a hora do show. Isso é a hora de a gente apresentar da melhor forma e alinhar aí a expectativa de todos, né? É isso aí. Olha, tem aqui a Rita Parreira, também é uma profissional do nosso segmento. Ela é síndica profissional também, está dando boa noite, diz que está ligadinha aqui no Mr. Pod, acompanhando e absorvendo essas informações sempre tão relevantes. Boa, tá. Bom, o tempo passa, né? E a gente precisa encaminhar aqui para o nosso encerramento. Mas eu sempre digo que quem vem aqui volta. O Caetano já esteve aqui conosco, né? Segunda vez que você vem. Gustavo, privilégio receber você aqui pela primeira vez. Obrigado. Né? Mas sempre surgirão oportunidades para a gente estar discutindo esses assuntos que são tão importantes para nós. E tem só mais uma pergunta aqui antes de encerrar. O Daniel Góes está perguntando: quando a empresa não paga os tributos, o condomínio é solidário? Isso na realidade é uma afirmação. Né? Sim. É fato. É fato, é solidariedade mesmo. E os juízes mandam pagar mesmo. Por isso que todo cuidado é pouco, né? Na hora de contratar
E depois também acompanhar, né? Exato. No dia a dia da prestação de serviço, a documentação, os recolhimentos. Mas eu acho que o grande termômetro é o funcionário, né? E aí, como é que você tá? Tá recebendo em dias, horas extras? Isso. Tá recebendo fundo de garantia, seu, sabe? Porque o Vale Transporte Vale chegou. Transporte chegou, isso. É isso mesmo. Ele entrega, viu? O Ele funcionário entrega mesmo. Bom, gente, muito obrigado mais uma vez. Legal. Foi uma honra recebê-los aqui com tanta simpatia, tanto conhecimento. Foi muito agradável passar esses momentos juntos com vocês. Legal. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado. Boa. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. E você que está aí conosco, esteja sempre aqui às terças-feiras, às 19 horas, com um tema importante, um tema marcante sobre o nosso mundo condominial. E se você gosta do nosso programa, indique para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu familiar, para o seu colega de estudo, e assim você vai estar sempre favorecendo que nós tenhamos o melhor aqui para oferecer a você. Muito obrigado, um abraço a todos.